Está começando agora o Crosscast, o podcast da Cruz. A teologia da cruz ao alcance de todos. A apresentação, Pastor Carlos Elias de Souza Santos. Produção, Ministério de Comunicação da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Rio de Janeiro. Boa noite, pessoal. Que bom, estamos de volta. Que alegria a minha, Pastor Carlos Elias de Souza Santos, aqui na Primeira Igreja Batista de Campo Grande, do Rio de Janeiro, está contando com a sua audiência, com a sua participação no 31º episódio do Crosscast. Imagina você, sexta-feira, 7 de junho, a gente está aqui, 21h32, entrando ao vivo aí na sua casa, para abençoar a sua casa, sua família, seu lar. E hoje o tema é sensacional, é para abençoar o seu casamento. O Dia dos Namorados está aí na porta, não é? Hoje dia 7, daqui a 5 dias é o Dia dos Namorados. E o casal, obviamente, os eternos namorados, vão hoje discutir um tema super interessante. Assunto do dia. Qual é o assunto do dia? Recebemos uma proposta do pastor Christopher Ash, Casados para Deus. Recebi o livro, comecei a ler. Proposta do autor: como tornar o seu casamento o melhor possível. Não deu outra. Saí na minha cabeça e falei, tema do Crosscast. Para trabalhar este programaço hoje, eu tenho um desejo, convidar um casal especial. E nós convidamos. Eles aceitaram e estão aqui conosco hoje para abençoar todo mundo que está em casa e transformar a sua noite numa noite de crescimento, de aprendizado e de fortalecimento espiritual. Quero apresentar para vocês os nossos convidados do 31º episódio. Está na tela hoje o pastor André Oliveira. Ele tem carteirinha do programa, é sócio, né, diretamente associado. Na verdade, se for levar a sério, é membro fundador. Membro fundador, exatamente. Fundador. Nós estamos juntos aqui nesta mesa, não é mais aquela, né, é outra mesa agora, mas no primeiro episódio, que já vai há quase um ano atrás, quando nós lançamos aí o nosso Crosscast, já na época, com a ideia desse formato de podcast. Pastor André Oliveira é membro aqui da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, ele é capelão no Exército Brasileiro, pastor da Igreja Evangélica da Vila Militar, é teólogo, né, com bacharelado em teologia, com mestrado em teologia e doutorando em teologia pela Pontífice Universidade Católica. Uma alegria ter o pastor André, e hoje, para a ideia de matrimônio, a gente não ia trazer uma só carne. A gente já de cara também trouxe, para deixar o programa mais belo, Raquel Belo, que é a esposa do pastor André. Ela é também bacharel em letras, bacharel em teologia, pós-graduanda, não é? Ela é pós-graduada, melhor dizendo, pós-graduada, né, em teologia e também em... Professora de Educação Infantil. Professora de Educação Infantil aqui no nosso município, né? Mãe da lindíssima Maria Luísa, né? E com um casamento muito abençoado por Deus e como esposa de pastor, vivendo as vidas da igreja do ministério, esse casal, com certeza, né? Raquel Belo e pastor André Oliveira vão abençoar nosso programa. Primeiro, para ser educado, vamos dar uma boa noite da Raquel Belo para o nosso pessoal de casa. Aí você tem um minutinho, Raquel, para dar uma boa noite, né? Para todo mundo que você convidou também para participar do nosso programa de hoje. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, pastor. Eu não estava no primeiro, mas estava assistindo, tá? Ah, então, ok. Ele falou sou aqui. Fã de carteirinha também, participo ali comentando, curtindo o Crosscast nas mídias sociais. Então, para mim é um privilégio estar aqui com o André, com o pastor, com todos aqueles que estão nos acompanhando, e espero que a noite seja aí bem proveitosa e abençoadora também para as famílias. Amém. Não tenho dúvida que vai ser, né? Também, neste momento, vamos receber o pastor André Oliveira, que vai dar sua boa noite. Ele que é de carteirinha aqui, já associado da casa, dando boa noite, porque ele está no 31º episódio. Eu creio que já é a 4ª ou 5ª participação do pastor André conosco aqui. Boa noite, pastor Elias. Boa noite, meu amor, Raquel, tudo bem? Quanto tempo? Eu estava aqui no lançamento da pedra fundamental, né, do Crosscast. A linguagem, né? A linguagem correta. Evangeliquez, né? Daqui a muitos anos... Vão lançamento da pedra fundamental. A gente vai ter uma plaquinha do Crosscast. Estávamos aqui e é um privilégio sempre voltar, né? E, de fato, boa noite para você que nos acompanha, que Deus abençoe sua vida. Eu tenho plena convicção de que hoje vai ser uma noite muito especial para aprendermos exatamente essa proposta, né? Como que a gente pode tornar aquilo que é bom, aquilo que Deus fez bom,
como algo ainda melhor, né? Através de uma vida de espiritualidade, compartilhamento de espiritualidade e outras coisas que a gente vai trabalhar aqui. Mas, de fato, é uma alegria poder estar aqui novamente. Amém. Bom, é isso aí. Tema de hoje, casados, como tornar o seu casamento o melhor possível. Nós não vamos fazer nada disso hoje sem orar. Nós vamos orar e depois da oração nós vamos estar abrindo aí o início da nossa conversa. Vamos fazer uma conversa saudável, bacana, não é? Falar com o coração. O pessoal de casa não está procurando a capa, está procurando a alma, né? Então vamos expor as nossas almas, abrir o nosso coração e com certeza muita gente pode aprender alguma coisa conosco e obviamente com aquilo que nós temos da palavra de Deus a compartilhar. Vamos orar? Então oremos. Senhor, é um privilégio nosso mais uma vez estarmos aqui, 31º episódio do Crosscast e chegando com certeza na casa já de centenas de pessoas que escolheram estar conosco e vão ouvir um pouco mais sobre a vida matrimonial. Há casamentos maravilhosos, magníficos, ó Deus, mas quantos ainda podem melhorar? Há casamentos que estão passando por adversidades, dificuldades, como tornar melhor e como melhorar e arrumar esse matrimônio. Temos muito a contribuir. Pedimos ao Teu Santo Espírito que nos ajude nesta noite, nos fortaleça, nos dê discernimento e que nós sejamos a voz do Senhor, as pessoas que o Senhor escolheu para falarmos e abençoarmos as famílias nessa noite. Oramos ao nome que tem todo o poder e autoridade para governar e liderar, ó Deus, a história das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Primeiro, antes de começar com as perguntas e entrar diretamente no nosso bloco de debates, lembrar você que está em casa. Pessoal, já está na hora de você, por favor, se inscrever no nosso canal. Audiência espetacular do programa, temos muita procura pela programação, os nossos vídeos estão realmente com boas visualizações, mas às vezes eu sinto falta do pessoal se inscrever no canal. Então fica meu apelo à produção agora, vamos botar na tela, ó, dá um likezinho, dá um like, começa curtindo o programa e começa também agora se inscrevendo no canal. Faça a sua inscrição no YouTube e, por favor, ativa o sininho. Se você não ativar o sininho, como é que você vai ficar sabendo quando o nosso programa voltar com programação nova para você? Outro pedido, vá para o Instagram também e siga-nos lá no Instagram. Sabe qual é o nosso endereço lá? Crosscast Oficial. Procura lá, se inscreva lá também. Na verdade, lá você vai seguir. Siga-nos lá no Instagram e eu peço para você compartilhar com as pessoas que você conhece, que você está acompanhando um programa bacana, um podcast que discute teologia, vida familiar, né? Muitos assuntos que você tem sugerido aqui no nosso chat de debate, nós temos recebido a sua sugestão, estamos discutindo aqui. Por isso eu peço a você, participe tanto pelo Instagram quanto pelo nosso YouTube, para a gente poder avançar com esse ministério também. Dito isto, nós vamos agora já para o primeiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Bom, pensando em casamento, a gente vai voltar no Gênesis da criação. O Gênesis da criação diz que no princípio criou Deus. Coloquei lá nos grupos de relacionamento aqui do Crosscast, nós temos alguns grupos que as pessoas sugerem, alunos, seminaristas, pastores, né? E nós colocamos uma linha de perguntas e o famoso, o que é que você quer saber? E a primeira pergunta, o ouvinte chegou com o pé na porta e eu achei estranho, porque ele usou uma linguagem que não é comum, né, para nós religiosos. A pergunta é para o casal. O casamento precisa ser de fato... Irmãos, não se escandalizem não, aguardem a resposta. O casamento precisa ser de fato um triângulo amoroso? Devemos colocar Deus no centro? Devemos colocar Deus nessa relação? Quase que respondi já, não é? Mas a pergunta é essa. O casamento é de fato e precisa ser um triângulo amoroso? E aí, pastor André, o que é isso aqui? Quando a gente olha para a expressão, de fato, a gente leva um susto. Eu me assustei, confesso. Eu pensei que mente pervertida é essa, mas aí quando ele coloca Deus no centro, eu falei, entendi. Eu me lembrei do cordão de 3 dobras, né? Exatamente. E, na verdade, a gente precisa compreender que o propósito de Deus para o casamento não é que Deus cria uma relação para que o homem e a mulher vivam essa relação, excluindo ele, ou excluindo desse convívio, né, familiar e desse convívio afetivo. Na verdade, quando a gente vê o relato criativo, o relato da criação de Gênesis, a gente vê Deus se incluindo no processo, né? É Deus quem dá a companheira a Adão, é Deus que identifica que a vida solitária de Adão não era boa para ele. Então, depois de Deus entregar a companheira, Deus vê que, de fato, agora sim, tudo era bom, tudo era perfeito, tudo era belo. Então, na verdade, Deus, de alguma forma, se alegra com a convivência familiar na qual ele faz parte. E, por outro lado, na perspectiva do homem, né, homem enquanto ser humano, a gente percebe
esse ser humano, quando ele consegue viver a vida conjugal, marido e mulher, e Deus faz parte de fato dessa relação, eles experimentam uma completude na relação, uma completude de intimidade no processo matrimonial, que obviamente eles não teriam se Deus não fizesse parte, né? Existem muitos casamentos em que Deus é excluído da equação, e obviamente isso vai trazer alguns problemas para essa vida marital. Então, quando nós adquirimos a maturidade, compreendemos que se mulher e marido, né, se esposa e esposo, conseguem convergir as suas vidas de forma que Deus seja centro, não apenas individualmente das suas existências, mas centro da relação que eles constroem juntos, em comum, de fato nós experimentaremos uma plenitude da relação matrimonial. Eu acho que esse é o grande ponto e essa é a ideia do triângulo, né? É a completude ali dos lados que faz com que aquela figura seja tão bela, tão coesa e, de fato, represente aquilo que ela intenta representar. Acho que a gente pode começar por esse caminho. Quando são duas linhas, né, ou vão se sobrepor, ou vão caminhar num paralelo. Parece que o triângulo, para fechar mesmo, é onde as duas pontas se encontram e se unem, e essa linguagem é uma linguagem muito boa, né, para pensar realmente que Deus precisa e é parte fundamental, né, até porque é o Criador, né, o Criador, o idealizador do matrimônio. Raquel Belo, você concorda aí com o pastor André? Se você não concordar, já vai o Amós aí que diz que... Já vai Amós dizendo que como é que vão andar juntos se não estão de acordo. Mas como é que fica isso, essa questão do triângulo? É isso mesmo, é Deus ou nada, porque se tirar Deus, o que vai acontecer são dois seres humanos ali com seus pecados, com suas misérias e nenhum tipo de convergência para conversar, para viver junto, não é isso? Quando eu penso em triângulo amoroso, né, a gente fica meio, meu Deus, eu fiquei, quem eu quer confesso. falar sobre isso, né? Eu confesso. A gente pensa nos romances, os dramas das novelas, né, que falam sempre de triângulos amorosos. Mas o triângulo amoroso da ficção tem seus dramas, suas traições, e não é sobre isso que a gente quer falar, né? Trazendo para o nosso padrão cristão, concordo plenamente com o André, dessa questão da base, onde vai estar homem e mulher lado a lado, e Deus no topo, né? Se a gente pensar na forma mesmo geométrica, Deus estando acima, no centro, e homem e mulher caminhando para esse centro, né? Pensando no triângulo, eles vão se unir. Se não caminham para o centro da vontade de Deus, para a presença do Senhor, naturalmente a base vai se afastar, como nós falamos aqui, estaria paralelo, né? Com certeza paralelo e para o infinito, né? Não tem ponto de convergência, não há cruzamento, não há semelhança, e como diz a palavra, casamento é uma só carne, né? Sim. É preciso que haja interação. Então, o casamento precisa, de fato, né, ser um triângulo amoroso, de uma boa relação, saudável relação, né, de dependência, de comunhão, de interação do casal com o Senhor. Sim. É isso. Uma segunda pergunta, e essa bem pastoral, né? Que o matrimônio é segundo a Escritura Sagrada. Hoje, por exemplo, o Código Civil diz que matrimônio é a união entre duas pessoas. O Código Civil que está em vigor determina que o matrimônio é o casamento entre o homem e uma mulher. Este é o Código atual. Tal. Na reforma que estão apresentando agora, e seja votada aí, né, pelo Senado, me parece, o casamento é entre duas pessoas. E aí ficam aquelas questões. O que o casamento de fato é? Essa palavra casal, para ser casal, que casal se projeta na Bíblia? A pergunta do nosso ouvinte é esta. O que matrimônio, segundo a Escritura Sagrada, é? É casamento? Né? É o casamento de homem e mulher? É um casamento que visa ter filhos, né? Procriar e ter filhos, cumprir a Escritura? Pastor André, o senhor é pastor, doutor em teologia. A pergunta é difícil. O que o matrimônio é segundo a Escritura Sagrada? Eu acho que se a gente pode reduzir a uma palavra, né, para objetivamente trabalhar isso, o matrimônio é aliança, né? E é uma aliança determinada por Deus. E se ela é determinada por Deus, eu não posso, em virtude de um desenvolvimento social, se é que a gente pode chamar de desenvolvimento, ou talvez de um desdobramento social, subverter aquilo que Deus determinou. Mudança de comportamento, padrão, né? Um desdobramento de uma mudança de comportamento não pode mover e mexer uma aliança propositiva. Exato. Né? E objetiva de Deus. Porque senão eu pego o mandamento de Deus e o torno um mandamento responsivo ao ambiente social que eu estou inserido. Então, quando a gente reforça esses valores, né? O que é o matrimônio? O matrimônio é uma aliança, aí é uma aliança em todas as esferas. Na verdade, o matrimônio é um grande desafio antropológico, né? Porque continuam sendo duas pessoas, mas é uma só carne. A ambiguidade do texto está aí, né? O texto tem uma ambiguidade ali que se faz presente, é muito sutil. Né? Sim. Deixa o homem, seu pai e sua mãe,
uniciar sua mulher. Deixa o homem, pai e mãe, uniciar sua mulher. E serão ambos. Exato. A ambiguidade está no tema, né? Ambos, uma só carne. Fala, como é que essa ambiguidade de um dá certo, né? Só Deus mesmo para prover isso, né? É uma constituição antropológica própria do matrimônio. Então, ambos são uma só carne, mas ambos também são, embora mantenham estruturas emocionais distintas, ambos passam a ser uma só emoção, uma só sentimento, e muitas vezes... Então, o matrimônio, do ponto de vista espiritual, é exatamente essa aliança diante de Deus, onde há essa vinculação que, na perspectiva de Deus, é uma vinculação constante e contínua. Né? Não é, eu vou me casar, mas, poxa, se der errado lá na frente... Tudo bem, aí fora podem até pensar isso. Agora, o problema é quando a gente, dentro da igreja, começa a, como a gente fala, né, entubar esse negócio como se fosse aquilo que é normal. Então, pensar em matrimônio, a primeira coisa é pensar em aliança. Pensar em matrimônio é pensar necessariamente em vinculação, porque pode não parecer necessário, mas fazer esse recorte é importante. Porque, às vezes, a pessoa faz uma aliança do ponto de vista cerimonial, mas não há uma vinculação de fato. Não há uma vinculação patrimonial, não há uma vinculação afetiva, não há uma vinculação de responsabilidade. Então, a aliança sem a vinculação, na verdade, é o que leva as pessoas, muitas vezes, a romperem o vínculo do matrimônio. A aliança necessariamente precisa estar trabalhada, estruturada nessa ideia de vinculação. Além disso, né, o casamento ele acaba sendo um mandamento nesse sentido. O homem, então, ele vai sair da sua estrutura familiar primária, do seu núcleo familiar primário, pai e mãe, representado pela sua família nuclear, e ele passa a ter uma nova responsabilidade familiar quando ele constitui uma nova família. E, a partir daí, essa nova família desdobra-se em uma nova pessoa que, quando chegar à maturidade, vai constituir uma nova família. Então, você, de fato, encadeia o cumprimento do mandato de Deus ou do mandato matrimonial de Deus para a humanidade. É essa aliança abençoada por Deus, diante de Deus, requerida por Deus, que não deve ser abolida, não deve ser rompida, vinculada necessariamente entre um homem e uma mulher, por mais que isso possa trazer, e de fato acredito que trará problemas sérios para a igreja daqui a um tempo, mas o jogo é esse, né? A gente está aí para jogar. A igreja está aí para enfrentar o que vier, né? E levantar e exaltar os seus princípios, que são da Escritura, da criação, do Criador, né? Imutáveis, né? Imutáveis. Queremos Exatamente. Isso. Então, eu acredito que a gente pode abordar nesse sentido, por um lado, e passo aqui a Raquel para ela complementar também, sim. Mas acho que aliança e vinculação são elementos importantes para a gente resgatar o sentido bíblico do casamento, do matrimônio. E nessa aliança o senhor exalta muito o papel da questão da união, da unidade, da interação do casal, não só como unir-se, eu diria como carne, né? Unir-se como carne, mas unir-se como pessoa e como bens, como patrimônio, sim, como conjugação de crescimento. Veja, por exemplo, que no novo Código Civil, além de discutir a questão do matrimônio de homem e mulher, passando a expressão duas pessoas, e aí você imagina que o casal pode ser qualquer outra coisa, né? Não somente o macho e fêmea, mas o interessante é que o Código também ele vai criar um desdobramento para a questão patrimonial, da questão do regime matrimonial. Perceba, né? Você tem a comunhão total, né? Comunhão total, aí você tem a chamada comunhão parcial, comunhão parcial, patrimônio adquirido pós união matrimonial, mas você tem já o casamento com separação total, você tem já o aquesto, né? O aquesto de bens lá, que o cara escolhe o que vai colocar na relação. Os pactos pré-nupciais. Os pactos que ele fizer. E eu digo, então, para que casar? Né? Se o negócio do regime não propõe nenhum tipo de união, de unidade, aí eu falo, para legalização de sexo, procura outra porta, meu irmão. Sim. Porque né, o cara está querendo, eu estou entendendo assim, o cara quer legalizar o sexo, a relação sexual dele, e vai passar pelo Código Civil uma espécie de legalização do relacionamento sexual, porque matrimônio não pode ser. Não está se unindo nada, não está se unindo pessoa, não está se unindo nome, não está se pensando em vincular patrimônio, projeto e sonho, eu vou ficar com casamento bíblico, deixa o homem, o pai e sua mãe, se una a sua mulher e se torne com ela uma só carne. E quando me perguntar como pastor o regime, eu falei o regime da Bíblia, o regime bíblico, que vai responder qualquer questão de qualquer item que você colocar aí. Porque, na verdade, temos um regime muito bom, muito bem estabelecido e que pactualmente ajuda. Raquel, para nós aqui, para ajudar o pastor, né, porque deixou a dever agora, hein? Não, estou brincando. O pastor mandou tudo já, né, Raquel? Agora a questão é, o que é matrimônio segundo a Escritura? Alguma coisa mais acrescentada desse pouquinho que conversamos aqui? Bom, o André, eu tenho o privilégio de ele ser meu professor também, né? É lógico, o meu e o seu, né? O meu e o seu também. E aí eu sempre aprendo com ele que para a gente saber o que é algo, também é importante saber o que não é aquilo, né?
E a gente fala muito de matrimônio e pensa, o que é casamento? Ah, casamento é uma festa, né? Uma celebração. E, de fato, é um sonho para algumas pessoas viver essa festa, essa noite especial, o seu vestido, né? Que as meninas sonham ali desde a da mocidade. Mas o casamento não é isso, né? É apenas uma parte de um evento. Ali é um cerimonial, né? É um cerimonial. Ali é um cerimonial. E segundo Você a vai, Bíblia... vai até expressar a sua aliança, professar a sua aliança, mas Diante segundo das a Bíblia é, na pessoas. verdade, uma aliança espiritual. Estou com o pastor André, espiritual. uma aliança espiritual já promovida e muito bem classificada por Deus nos termos do que ela é, né? Sim, e hoje a gente vai ver na sociedade que pode ser visto como um documento oficial, né? Ali a gente está falando sobre isso, mas também, segundo a Bíblia, não é assinar um papel, né? Na época bíblica não existia o termo ali civil para assinar. Então, o casamento também não é um documento assinado, apesar da gente hoje olhar e reconhecê-lo assim, né? Eu vejo o casamento como uma expressão da nossa relação com o próprio Deus, né? Que criou o casamento. É no casamento que a gente experimenta profundamente intimidade, união, como a gente falou aqui, parceria, fidelidade e sentimentos e ações que nós temos com o nosso próprio Senhor. Uma coisa que eu acho que você disse sensacional, que a gente não colocou, André, aqui, é importante colocar, que a Raquel sai na frente aqui. O casamento é uma expressão do próprio Deus, da glória de Deus. O apóstolo Paulo pegou isso de forma muito clara. Efésios 5, o apóstolo Paulo, como fator determinante, dizendo que os céus manifestam no casamento Deus e a sua igreja, Cristo e a sua noiva. Percebe aquele texto? Sim. Que o casamento é a melhor metáfora. Está lá. A melhor metáfora para expressar o amor de Deus com sua igreja. E a maneira esplendorosa como Deus amou o ser humano através de Cristo é o matrimônio. Porque ele diz que o marido pode expressar isso na relação com a sua mulher. O marido ame a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja. Mulher, seja submissa ao seu marido, assim como a igreja a Cristo. E todos os valores desse mistério, né, que está ao lado desse mistério, valorizados assim de forma espetacular naquela carta paulina. Então, para mim, Raquel, você mandou logo para o ouvinte a resposta. O casamento é uma das expressões da graça de Deus, da glória de Deus, da grandeza de Deus na relação com o ser humano. Dá para expressar isso na relação do matrimônio. Você pode tanto distorcer, como pode glorificar. Por isso o apóstolo Pedro fala do leito sem mácula, do casamento que honra, né, como expressão máxima o evangelho que Deus nos entregou. Eu queria interromper, porque eu achei que você foi no ponto, e eu não tinha nem pretensões de entrar, mas você puxou, e aí eu falei que me levantou a bola, o artilheiro chuta, vou dar uma cortada aqui, porque isso aqui é o ponto do nosso assunto aqui. Mas conclui um pouquinho que eu interrompi você. E complementar falando que Deus criando homem e mulher com valores iguais, óbvio, ninguém é maior nem menor na relação, mas com papéis e funções diferentes, né? Como a gente falou de Cristo com a igreja, são muito diferentes, funções né? diferentes e complementares. Essa coisa de ir para o casamento, sabe? Vamos trocar um pouquinho, tem pergunta, mas esse assunto entrou aqui. Eu vejo muito hoje que a gente tem muita dificuldade na questão de gênero, então, que o debate está aí, né? A gente tem muita dificuldade da questão macho e fêmea, homem e mulher. Macho e fêmea, homem e mulher. Estou no gabinete, pastor André. O senhor talvez na sua igreja não tenha isso. O senhor é membro da minha igreja, mas está pastoreando a igreja evangélica da Vila Militar lá, eu tenho acompanhado. Na verdade, você está entre dois amores, né? Duas paixões, eu tenho vivido isso também, né? Então, o que eu posso dizer assim, macho e fêmea, homem e mulher. Vem a senhora no meu gabinete, fala, eu estou atento, ouvido atento, horário respeitado, depois de meia hora, 40 minutos, a senhora quer falar mais alguma coisa? Mais um pouquinho. Mas o que a senhora quer de fato? O que de fato é homem? Porque, às vezes, também, nessa questão do papel, você joga um modelo tão alto e inatingível que, se eu não entender o que ela tá querendo dizer, eu tenho dificuldade de ver em que momento esse homem corresponde ou não, até porque eu também não conheço. Então, eu vejo hoje um problema muito sério. Porque, às vezes, o modelo de homem que muitas mulheres esperam no casamento não é um modelo existente aí na linha comum de relação. Ele vem da Bela e a Fera, né, sei lá, ele vem dessas fábulas, né, do príncipe encantado do cavalo branco, né, do beijou o sapo, virou príncipe, e às vezes essas fábulas, essas histórias vão contando uma história de um homem que não existe, porque no final o homem que existe, na Bíblia diz que é pecador, né, quando dois pecadores dizem assim, né, o homem pecador, falho, carente da graça de Deus, que vai o Senhor trabalhar pela regeneração. Então eu pergunto a vocês, quando casamos, é importante que, quando o casamento vai
né, se consolidar, a gente entender a diferença de papéis segundo a Bíblia, porque a questão do sexo e a questão do gênero, né, onde o homem e mulher são absolutamente diferentes, né, nos seus papéis. Isso é importante, pastor? É fundamental, né? Aproveitando o exemplo que o senhor deu, esses dias eu estava vendo uma reportagem na internet mesmo, de uma jovem, na verdade era um testemunho de uma jovem dizendo que ela, durante muito tempo, consumiu redes sociais, né, aplicativos de rede social, Instagram, TikTok, essas coisas. E ela via muito conteúdo de relacionamento feito pelas influenciadoras digitais. E aí, nesse conteúdo de relacionamento, o namorado levava para passear de helicóptero, o namorado, no fim de semana, levava para andar de lancha, os restaurantes eram sempre restaurantes mais caros e tal. E ela começou a criar uma imagem na cabeça dela de que o namorado dela, que até então sempre foi alguém muito bom, alguém muito justo, né? Um fracassado. Se tornou um Todo fracassado. respeito aqui, exatamente. Né? Sem querer interromper. Mas é isso que eu tô. Eu vejo isso, tá matando a nossa geração. Exato. Né? E aí ela conta falsas esperanças, conceitos falsos, falsas expectativas. Que o relacionamento foi chegando a um nível tão grande assim de cobrança da parte dela excessiva, que o rapaz resolveu dar um fim nessa relação. E quando ele terminou, ela conseguiu parar e fazer uma avaliação de que, na verdade, ela criou um modelo, uma expectativa de alguém que não existe, que é um personagem criado para vender uma realidade. E aí, segundo ela conseguiu contornar a situação, eles voltaram a se relacionar, se casaram e vivem bem, né? Mas aí, eu acho que o exemplo acaba trazendo para nós uma facilidade para a gente compreender que, às vezes, a gente confunde algumas coisas, né? Você tem algumas perspectivas sobre a relação homem e mulher dentro da teologia. Você tem a corrente igualitarista, né? Que trabalha que a igualdade é plena, né? E você tem uma corrente que me parece ser mais bíblica, mais razoável, que é a ideia do complementarismo. É igualdade essencial. Não há valor intrínseco. O homem não tem mais valor do que a mulher não tem mais valor que o homem. Não é isso. Mas cada um deles tem uma função diferente e são complementares na relação. Então, o homem desempenha um papel que é vinculado à questão sexual, beleza, mas ele também desempenha um papel que é vinculado à questão do fato de ser homem, gênero, e a mulher da mesma forma. Então, a gente resgatar essa ideia da complementariedade pode nos ajudar a desenvolver relacionamentos saudáveis em que as nossas meninas vão querer se relacionar com homens porque entendem que uma coisa é complementar a outra. E também, por outro lado, os nossos meninos vão querer se relacionar com mulheres porque compreendem que precisam disso para exatamente cumprirem essa questão do complementarismo. Né? Acho que a gente pode compreender isso como uma necessidade maior que nós temos nesse tempo de fomentar isso em nossos adolescentes, nossos jovens e nos adultos também, para que, olha, entenda, vocês são iguais essencialmente, Deus os ama da mesma forma, mas Deus trata com vocês de forma diferente, porque você é homem e você é mulher. O relato de Gênesis trabalha isso. Né? Adão foi cobrado de uma forma, Eva foi cobrado de outra forma. Por quê? Porque cada um deles era complementar na relação e cada um deles tinha suas responsabilidades. Quando os dois falham, cada um à sua maneira, os dois são cobrados, mas com consequências diferentes e cobrados de forma diferente de Deus. Porque Deus esperava posturas diferentes de cada um deles dentro do propósito para o qual eles foram criados. Né? Alguns pensam que a beleza da relação, né, homem e mulher está na igualdade. Alguns pensam que a beleza está na igualdade. A beleza está na diferença. Sim, claro. É claro que a igualdade é importante, então, questão de Deus tratar igual e são iguais diante do Senhor. Mas a beleza está na diferença, que são seres diferentes e complementares, né? Com papéis extremamente específicos o tempo todo. Não pode ser uma competição, né? Não é uma competição, na verdade é uma soma, um crescimento, é uma multiplicação, né? Para filhos e para gerações. Isso é muito bonito, não é isso? Quando descobrimos a gravidez da Malu, né, eu botei lá a frase, nosso amor cresceu tanto que transbordou. Né? Se o amor estivesse brigando tanto, ia separar. Mas transborda na vida dos filhos, da casa, dos que estão ao redor. É isso aí. Raquel, por que devemos querer o que Deus quer no casamento? Né? Será que porque simplesmente desobediência, não querer? Mas, de fato, a pergunta é muito sutil. Por que devemos querer o que Deus quer no casamento? Pensando que Deus criou o casamento, né? Sem dúvida, Ele é quem vai nos conduzir para o melhor caminho, melhor sabedoria e buscando na Bíblia princípios, valores que o próprio Deus já predeterminou de como deveria ser a relação, né? A nossa relação
homem e mulher. A maneira eficaz e eficiente de conhecer Sim. isso é a Escritura. É através da palavra, né? E pensando um pouco até da Sim. outra resposta, juntando a essa, Sim. casamento é para gente adulta, né? Madura, assim. É por isso que é importante os casais que estão aí pensando em se casar, né? Noivos, namorados que estão sonhando. É tudo muito legal, divertido, né? A gente fica empolgado quando está apaixonado, né? Mas o acompanhamento ali com um líder, com a sua igreja, fazer um curso, e aí a gente faz a propaganda aí, homem ao máximo, mulher única, busque na sua igreja, né? Pessoas... Design divino, pessoas que homens de possam valor, orientar. homens de coragem. Tem tanta coisa boa, né? Sim, livros, né? Que Muita trazem coisa aí boa. pra gente. Muita Se não coisa tiver boa. na sua igreja, na PIB de Campo Na Grande, PIB nós de Campo temos Grande esses tem. cursos, você pode A fazer. nossa igreja é muito boa nessa área, né? Graças Verdade. a Deus. É uma igreja que investe em casamento, A né? gente Procure procura pessoas. trabalhar, né? Congresso de Famílias agora tivemos... foi em maio, né? Congresso Maio, de Famílias muito foi bom. espetacular. O sábado, a gente passou sábado. Eu ouvi o pastor André pregando sobre Davi. Assim, uma biografia completa do Davi, sabe? Mas aquele Davi rasgado mesmo, escandaloso. Não faça como ele não, né? E eu falei, Senhor Deus, por que isso ficou na Bíblia? Para a gente aprender, Sim. para a gente crescer, para a gente poder perceber que este modelo aí se afasta, né? Ninguém O entra ideal no de Deus, né? casamento sabendo tudo, né? Pelo contrário, a gente aprende junto ali, né? Na verdade, a gente entra no casamento sabendo nada, né? Sabendo nada. O primeiro ano é Nada, difícil, nada. porque as expectativas vão lá embaixo. Né? Então é importante a gente buscar pessoas que já têm essa experiência e maturidade para orientar o nosso caminho, né? Aquilo que Deus já foi trabalhando com as experiências, né? E aí os choros, as brigas servem como experiências para a gente ensinar o próximo, né? A gente fala que até nas brigas a gente cresce. É Porque importante. se souber Com utilizar a sabedoria, aprovação e tal, você cresce. Você cresce. Você vai avaliar como Força, foi o seu né? desempenho. Os melhores capitães, né, de navegação são forjados nas tempestades. Sim, não tenha verdade. dúvida. Né? Os melhores são forjados nas tempestades. Quem andou em céu de brigadeiro, em mar, né, tranquilo, não pilota nada não, fica só no cursor ali. Quem velejou mares mesmo, esse vai contar como que foi, o que ele fez, providências que tomou, como é que saiu dessa, né? Maré para cá, maré para lá, e o cara está aí, ele vai ter muita história para contar, porque as mãos estão calejadas e a vida, né, faz com que ele se entregue à solução. Ele quer viver, ele quer se manter vivo, então tem que levar o navio até o porto seguro. Não é isso, Raquel? E para a gente fechar a pergunta buscando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, a gente vai experimentar um casamento bom, agradável e buscando uma perfeição aí em Cristo Jesus. Né? Pede para o Senhor revelar, né? Pergunta para terminar o primeiro bloco, né? Quando um casal está divorciado de Deus em nível de relacionamento, quando o casal está divorciado de Deus, separado dessa relação com Deus, o divórcio encontrará uma porta aberta para que ele se concretize, pastor André? Sim. Eu vou caminhar nessa pergunta, retomando um pouquinho da pergunta anterior, porque, na verdade, o objetivo último do casamento é a glória de Deus. O objetivo último da vida humana é a glória de Deus. Tudo na vida do ser humano é a glória de Deus. Vai apontar para a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o homem anuncia a glória de Deus, né? O pecado, quando derrotado, anuncia a vitória de Deus, a cruz exalta o perdão de Deus, o amor de Deus. É tudo. Sim. Só não vê quem não quer. É compreender se eu acordei de manhã e respirei, aquele primeiro respirar ali matinal, ele já é para a glorificação do nome de Deus ao longo daquele dia. Então, quando o objetivo último do casamento é a glorificação do nome de Deus, significa que a satisfação afetiva, sexual, patrimonial do casamento, tudo isso é bom e tudo isso é objetivo do casamento. Mas são objetivos intermediários. Eles estão sinalizando para que Deus seja glorificado através da vida desse casal. Né? É isso aí. Então, quando a gente resgata essa ideia, né, por que a gente tem que querer aquilo que Deus quer? Porque quando a gente faz isso, a gente está caminhando para a glorificação do nome de Deus através da nossa relação. E esse é o objetivo, essa é a missão. É a missão final de todos nós. Né? Final não como última, mas final como finalidade mesmo. Né? É para lá que a gente está indo, é para lá que a gente precisa ir. E aí entra o divórcio como uma ruptura desse aspecto missional do casamento. Jesus vai dizer que, olha, não era assim desde o princípio. O propósito de Deus não é o divórcio. Então, quando você caminha para o divórcio, a primeira coisa que acontece, você está sinalizando, nas palavras do próprio Senhor Jesus, que o seu coração é um coração endurecido. Né? Moisés lhes deu carta de divórcio por causa da dureza do seu coração. Alguém que exclui Deus na sua vida é alguém que está caminhando para um coração de fato endurecido. É alguém que está num processo de
petrificação ali do coração, né? De cardiopetrificação espiritual, né? O indivíduo ele vai perdendo a sensibilidade, ele vai A Bíblia perdendo fala o temor sobre de isso, tira Deus. o coração de pedra e coloca o coração de carne. Isso é um diagnóstico real. Sim, real. exato. E esse coração endurecido, se Deus, que é o Senhor da minha vida, se torna distante, se os valores, princípios morais aprendidos na palavra de Deus através da relação com Deus se tornam distantes na minha vida, o divórcio é só mais uma coisa. Ele se torna só mais um passo. O pior, na verdade, já aconteceu, que foi essa desvinculação da pessoa de Deus. Quanta gente boa a gente não conhece na nossa igreja ao longo das histórias, especialmente nós que somos crentes há muito tempo, gente boa, gente que servia na igreja, que começou num processo de afastamento de Deus, e daqui a pouco aquele casal que era um casal relevante, referência, uma bênção, se separa. Aí você fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu vivo isso com muita tristeza, viu? Muita De tristeza. fato, é uma tragédia. Isso acontece mesmo. Você não está falando do mundo de Marte, Júpiter, Netuno, Saturno. Está falando do nosso planeta, da nossa realidade. A gente vive isso, infelizmente. Em algum momento, essas pessoas se perdem, se divorciam da vontade projeto de Deus e quando veio o divórcio é a porta. Né? Recentemente saiu uma pesquisa de um instituto cristão que diz que o percentual de casais divorciados entre os evangélicos é de 51%. 51%. E entre os Já não passou, evangélicos é de 50%. Então, a gente ainda está pior que o mundo um pouquinho, né? Mais ou menos metade dos nossos casais se divorciam. Isso sinaliza o quê? Isso sinaliza um afastamento de Deus na vida, que vai se desdobrar em muitas áreas, inclusive na dissolução do casamento. Então, a decisão pelo divórcio, ela não vem de Deus, ela não partiu de Deus, e aí são muitos fatores, né? Mas ela é, na verdade, um desdobramento do meu afastamento de Deus, do afastamento do casal de Deus, e essa relação sem Deus, ela, de fato, fica vulnerável às intempéries e vulnerável a essas escolhas que são escolhas de um coração endurecido. É isso aí. Raquel, começamos o bloco falando sobre o triângulo amoroso, o casal e Deus. E a pergunta do nosso ouvinte, no final aqui do primeiro bloco, fala que o casal que se divorcia de Deus abre a porta do divórcio. Por que do triângulo amoroso, para tirar Deus da relação, o divórcio é a porta aberta? O que acontece? A gente até falou que no triângulo, o casal que está na base se une indo ao topo, né? Onde Deus está, no centro. Se não vai no mesmo propósito, naturalmente eles vão por lados opostos, né? A unidade que existia se quebra e cada um busca o seu próprio interesse, as suas próprias vontades. Professor é isso. Vai na didática ali em cima. Simples. Eu levaria umas 2 horas para responder esse negócio aí. A minha mente toda cartesiana, eu ia botar x menos y e tal, descer para o negativo, puxar ali a minha linha de cálculo, ver onde estava o atenção de primeira. Não, sensacional. Obrigado por essa. E é isso mesmo. Quando está Deus ali, a unidade e o propósito estão ali. Separou, vai caminhar mais infinito, a separado, e a tendência é consolidar o que nunca aconteceu. A união não aconteceu, a separação é o inevitável. Sim. Não adianta dizer que não é. É o inevitável. É verdade. Porque não colocou nada que seja um mediador, né? Um moderador ali para que essa relação seja pacificada, né? O divórcio é o momento definitivo, né? Mas os rompimentos já estavam acontecendo durante a caminhada. Se oficializou, né? Se oficializou, tornou conhecido, né? Eu amei o primeiro bloco, muito bom, programa de casal. Eu faço pouco programa de casal, não sei se esse é o primeiro. Não, já fiz com Maura Ruth, né? Pastor Zé Paulo, fiz alguns, é verdade, fiz alguns. Pastor Joelcio Renata, mas foi uma área de crianças, né? E hoje acho que o tema casamento é o primeiro. E eu estou muito empolgado, porque vocês são muito jovens e muito bom, muito boas respostas. Quantos anos vocês têm de casado? Vamos completar agora 9 anos. O marido esqueceu, ele não, deu não, uma eu deixei rápido para poder não ficar feio. Ele preferiu olhar para a esposa, que ele ia falar 8,5, ela 9. Salvamos aqui um casamento, 8, irmãos. 11 meses. A mulher sabe edifica a sua casa. Pessoal, o primeiro bloco foi para conta, né? Casados para Deus, tornando cada vez o seu casamento melhor possível. Quer tornar o seu casamento melhor possível? Depois do comercial, desliga não. Estamos de volta. Intervalo, a gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado. Olá, queridos telespectadores do Crosscast. Aqui quem fala é o David. E hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. A Ótica Seropédica, fundada em 2007, carrega uma tradição de uma empresa familiar.
que vem se aperfeiçoando ao longo das gerações. Nos orgulhamos de oferecer um produto de excelência e de alta qualidade. Trabalhamos com todas as lentes disponíveis no mercado para atender a sua necessidade. Recentemente, passamos por uma grande reforma para atualizar o nosso consultório oftalmológico. Diga-se de passagem, é um diferencial no nosso setor. Contamos com 2 oftalmologistas altamente qualificadas que atendem aqui semanalmente, garantindo assim um atendimento especializado e personalizado. Nosso compromisso é proporcionar a melhor experiência em saúde ocular, unindo tradição e modernidade para cuidar com excelência da sua visão. Para maiores informações, fale com a gente no nosso WhatsApp e siga a gente no nosso Instagram. Ótica Seropédica, como você gostaria de ver hoje? Estamos de volta com Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Que legal, que legal. Estamos de volta. Foi muito bom. Eu vi o comercial, David Ávila, Seropédica veio até nós, né? Se você não confiava no trabalho da Ótica Seropédica, pode confiar, meus irmãos. Há muito tempo que eles iluminam os meus olhos, né? Se eu enxergo alguma coisa, devo ao meu querido Davi, Regina e Natanael, Noemi, e agora é a Sara, né? Querida Sara, que chegou para formar lá um trio abençoadíssimo do casal David Ávila e Noemi. Obrigadão, querido, por você estar apoiando o projeto, e graças a pessoas como Davi, o Crosscast continua para abençoar você. Pessoal, o primeiro bloco foi para conta, vamos para o segundo bloco. Ok. Crosscast, o podcast da cruz. Ok. Primeiro bloco falamos sobre, no princípio, Deus. Triângulo amoroso, escritura, plano de Deus, afastou-se de Deus, divórcio, separação, é o caminho que muita gente está trilhando. Segundo bloco, a graça de Deus no matrimônio. A presença de Deus no matrimônio. A pergunta para Raquel Belo é: todos os homens estão arruinados na área do sexo. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. O casamento debaixo da graça de Deus e da bênção de Deus consegue reverter essa realidade, consegue transformar essa realidade? Por que eu estou dizendo? Porque se a Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, um casamento não regenerado e pessoas não regeneradas estão fadadas a esse sexo corrompido. Sim. A esse sexo pervertido, que é o que, na verdade, você vê na pauta da sociedade. Uhum. Mas eu pergunto, um casal em Cristo, nova criatura, regenerado, consegue reverter esse quadro de depravação, esse quadro de arruinado do homem, sexualmente arruinado, Raquel? A graça de Deus é maravilhosa, como a gente canta, né? Uhum. E ela salva o homem do pecado e dessa destruição. Amém. Então, e serve também para ensinar e nos educar a ter uma vida justa, piedosa, né? A corrigir aquilo que estava errado antes, a transformar no novo aquilo que era velho, né? Então, sim, com a graça e com a bênção de Deus, nós conseguimos restaurar as nossas relações uns com os outros, né? No casamento, na sociedade, de uma maneira geral, e ter essa relação, esse casamento renovado, né? Transformado, como a gente falou aqui. Então, a nossa natureza, naturalmente, nos arrasta para essa destruição, para essa perversão, né? Como todos estão destituídos, longe da graça de Deus, do plano que Deus tem para nós enquanto família, enquanto casa, enquanto lar, e a gente tem visto isso sendo pregado como algo normal, natural, e, infelizmente, em muitas igrejas isso tem se desconstruído, né? Então, é até raro e difícil você ver uma igreja que luta e briga pela família tradicional, né? Se tornou um discurso caro para alguns pastores. Sim. Né? É uma briga de cancelamento. Sim, né? Hoje está aí. Está na pauta e o cancelamento é real. Mas, quando a gente fala da graça, a gente fala de resgate, né? Então, não há buraco fundo que Cristo não chegue, né? Não há casamento destruído que Cristo não possa Não há casamento tão bom que Deus não possa melhorar. O cara diz, não tenho nada para melhorar. Não há casamento tão bom que Deus não possa melhorar. Aprimorar, crescer e tornar melhor possível, Deus faz. Mas não há também casamento tão ruim que Deus não possa consertar. Não tem esse casamento do fundo do poço que o Deus do impossível não possa curar. O que precisa é se submeter às doutrinas da graça, crer, né, no pecado, arrepender-se, né, mediante arrependimento, mediante fé, com confissão sincera. O Evangelho diz que haverá
purificação, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse processo de purificação muda tudo. Sim. Muda o homem, a condição do homem, né? E, obviamente, vai mudar o matrimônio e afetar tudo. Eu falo afetação no bom sentido. Sim. Uma boa afetação de que ele vai ter uma outra postura. É isso, Raquel? O cristianismo está para alcançar os fracassados, né? Muitas vezes a igreja quer condenar os que fracassaram. A igreja está buscando as cavernas de Adulão, né? Então, são os excluídos, né? Aqueles textos são clássicos, né? Eu falei um domingo desse aí sobre João capítulo 5, né? Aqueles pórticos, né? Dos excluídos, né? Dos exilados, dos afastados. Há uma festa em Jerusalém, João 5, Jesus vai lá no poço, tem 5 ambientes de gente excluída de todo tipo, né? Cego, manco, coxo, ressecado, paralítico, né? E os textos são bem pejorativos para mostrar a categoria de subgente, né? Que aquilo se tratava da cultura, né? E Jesus não vai para a festa, ele vai para lá. Ele vai para lá para inferir graça, para resgatar a gente. E aí a festa é lá, né? A festa é lá. O milagre foi lá. Foi lá que o milagre aconteceu, né? Eu botaria em Jesus aquela plaquinha, conserta-se gente. E Jesus está por ali se oferecendo. E, né, queres que eu te cure? Que queres ser curado? A pergunta é essa, né? Queres ser curado? Eu diria, Jesus conserta a gente, né? E talvez alguém hoje, muito provavelmente casais, estejam passando por isso nesse com momento. Certeza, com certeza. E sem dúvida a gente pode dizer que não precisa ser o ponto final. Né? Deus a graça de Deus pode restaurar. Pode restaurar, pode fazer novos. Aceite, né? Aceite, reconheça o pecado, né? Precisa visualizar e reconhecer. Declare arrependimento. Caminho não é simples, né? Declare arrependimento. Caminho comum. Reconheça a graça. Veja o que é pecado, chame pecado de pecado. Nesse negócio de eu tenho um probleminha, você tem um problemão, você tem um pecadão. Vai lá, se arrepende, confessa e, mediante fé, abraça o perdão e a graça, que a coisa muda, não é isso? Isso. Então é isso aí. André, vamos lá, pergunta para você. Segunda pergunta é, a Bíblia registra pessoas que fracassam sexualmente em seus matrimônios? A Bíblia registra? Sim, tem um texto que é muito especial para mim, assim, porque a gente vai acabar voltando falando do Davi aqui. Né? Ele é o cerne aí, né? Que é o texto cara que veio para a guerra, fica no terraço, meu irmão, vai dar ruim. Eu falo sempre para os maridos, meu irmão, levanta cedo, vai trabalhar, se ocupa, porque se você ficar brincando no telhado dos outros, tem sempre uma vizinha te esperando lá para arrumar confusão. Os olhos se seduzem, o homem se entrega ao nada. Eu falo, quando você vive para o trabalho, para a vida com Deus, para a esposa e para os filhos, seus olhos são bons, porque você vislumbra coisas boas. Desviou o olhar, o inimigo vai soprar a conversa fora para você, né? Não, exatamente, né? E a gente pode tirar Davi muitas experiências, né? A primeira é aquela de 2 Reis, capítulo 6, né? Que é um texto muito forte para mim, que é o episódio em que Davi ele tem uma intercorrência ali com Mical, né? Que é a esposa efetiva ali, filha do rei, que lhe é entregue. E em um determinado momento ele volta e ele é repreendido pela esposa, e a esposa diz palavras duras para ele, né? Olha, você está se portando aí como um palhaço, né? Você está se portando aí como um animador de auditório, um bobo da corte. A expectativa que ela tem de rei, né? De rei, exato. Tem a ver com isso, né? Eu sou casado com rei. Os papéis têm que atender a minha expectativa. Um negócio complicado isso aí. Sim, é uma relação complexa. E aí o Davi responde também de uma forma muito inadvertida, né? Olha, não, mas tudo bem, eu sou um palhaço, mas pelo menos não foi o nome da minha família que foi riscado do reinado de Israel, né? Ele só fez piorar a coisa, né? É pro palhaço que Deus tirou o trono e entregou, tirou do teu pai, dos teus irmãos, da tua família. E é muito curioso porque esse texto termina de uma forma muito triste, porque o texto vai dizer que Mical, então, não teve filhos. Mical, a partir daí, na verdade, Mical nunca mais teve relação com Davi. E aí você experimenta uma frustração muito intensa no casamento na área da conjugalidade, da sexualidade, porque a gente tem traumas envolvidos que não foram bem trabalhados. Outras Fica dinâmicas... aquela palavra para o nosso ouvinte, né? Quando o marido chegar em casa e a esposa joga uma palavra dura, não dá para botar mais fogo, né? Botar mais gasolina, né? A gente tem que aprender ali a não fazer como Davi, né? Se deu uma palavra dura, receba, guarde. Na hora certa, trate. Agora, jogou uma palavra dura, eu falo que é um balde de gasolina. Você joga o fósforo... vai pegar fogo e vai queimar todo mundo, né? Todo mundo sai ferido. É a chamada batalha de pirro, né? Todo mundo sai perdendo, né? Não tem vitorioso na batalha, na guerra de pirro. Porque um exército mata o outro, no final não tem nada para se conquistar, não tem despojo para aproveitar. Eu falo que casal, quando não tem sabedoria, né? Um grita, o outro grita, um bate, outro bate, um faz, outro faz. Se não tiver ninguém que
que tem a sabedoria para não pôr fogo, aí pega fogo. Não, outro exemplo que eu acho interessante, não é nem da pessoa de Davi, mas Sim. é um exemplo até um pouco subjetivo, mas é a relação de Eucana com Ana. Que quando Eucana, na verdade, Ana experimenta muita frustração pelo fato de não ter filhos, e aí Eucana responde para ela: olha, por acaso eu não sou melhor do que muitos filhos para você? E, na verdade, é a leitura dele da realidade, né? E, às vezes, o que impacta a relação marital é exatamente a nossa incapacidade de se colocar no lugar do outro. O problema não tem a ver com Eucana, o problema tem a ver com a interioridade de Ana e a necessidade dela de ter o filho. O problema não teve a ver ali necessariamente com a infertilidade de Mical, mas o problema foi a incapacidade de Davi de dosar a resposta, também a incapacidade de Mical de esperar e talvez usar uma outra palavra. Nenhuma, né? Não tem a empatia ausência nenhuma. de empatia, que obviamente isso vai influenciar na relação sexual. Às vezes o grande problema, e trazendo já para os dias de hoje, muitos problemas que existem é que as pessoas consomem pornografia, as pessoas consomem erotismo, né, na rede social, no cinema, em diversos lugares, e às vezes eles vão imprimir isso nas suas relações maritais, ou vão querer de alguma forma imprimir isso. E isso certamente traz problema. Porque Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Né? E tudo aquilo que me produz prazer, de certa forma, para um homem degenerado, como todo homem ser humano é degenerado, ele vai querer que aquilo que o produza prazer produza cada vez mais prazer e vai tornar o prazer produzido por essa questão sexual pontualmente como o seu próprio ídolo. Então, às vezes, o indivíduo, para satisfazer a sua ânsia por adoração desse prazer sexual, ele acaba colocando em risco o próprio casamento. Porque ele espera coisas na relação marital que não vão acontecer, que não devem acontecer, porque às vezes ele força situações, ou ela, né? Dependendo da situação, e isso vai trazer uma instabilidade, isso vai trazer problemas na área da sexualidade e que vão afetar a relação conjugal. A gente olhou para 2 exemplos aqui, uma pessoa talvez com uma falta de sensibilidade, o outro talvez com uma leitura equivocada. Tem outros exemplos, a gente pode utilizar dos próprios filhos de Davi, né? Muitos dos filhos, e uma história muito traumática também, a história de Absalão, com a sua irmã Tamar, que embora não tenha uma relação marital, mas sinaliza muito isso de que quando o desejo extrapola os limites e leva as pessoas a uma condição de sofrimento em função do abuso pela outra pessoa para satisfação da sua sexualidade, da sua libido ali e tudo mais. Então, a gente olha para a Bíblia, para alguns textos, a gente tem Paulo trabalhando em Corinto, uma relação muito estranha, onde você tem alguém que tem um relacionamento com a madrasta, e uma relação muito confusa, e outros exemplos dentro do texto bíblico. A gente tem o exemplo do rei que olha para a esposa e, na verdade, vê ali a filha da esposa e, por uma profunda afeição, que é uma afeição sexual, fala assim: olha, eu vou te dar o que você quiser. Você está dançando de forma tão sensual que eu vou te entregar o que você quiser. E ali a gente tem um profeta que morre por causa desse desejo sexual. E tantas outras questões que a gente vê no texto bíblico e que a gente vê no dia a dia das nossas igrejas. De como, de fato, é complexo essa questão da sexualidade fora da presença de Deus. O sexo é uma bênção, a vida sexual é um presente de Deus, mas quando ela é pervertida pelos nossos próprios desejos e pelo pecado, ela vai se tornar pecaminosa e vai nos levar a uma degradação da relação conjugal. Sansão é um juiz que tem o seu fracasso como juiz nos matrimônios. Sim. São dentro dos matrimônios, uma filisteia, né? Tem um casamento lá com uma mulher filisteia e depois com Dalila. Sim. E eu não sei qual que é pior. Não sei qual que é pior, porque provavelmente ele está orientado pelos olhos, pela sedução, né? E não pelo projeto de Deus, né? Porque o casamento de Sansão foi para a perdição, né? O tempo todo. É o que a gente vê na Bíblia. Não é isso, pastor? Um outro exemplo também é o próprio Judá, né? Que tem uma experiência de ter uma relação sexual com a própria nora, né? Por um desejo ali. E aí a gente vê a gente brincava até no seminário que alguns personagens bíblicos seriam excluídos da nossa igreja rapidamente. Todos eles. Por causa do comportamento que eles tinham. Todos eles. Mas olha de quanta gente a gente falou que teve experiência com Deus, que estão no texto bíblico para serem um padrão para nós, tanto do que fazer como do que não fazer, mas que repetiram comportamentos errados a respeito da sexualidade e que trouxeram consequências gravíssimas, danosas para a sua família, para o povo de Deus e para as pessoas que estavam envolvidas. Muito, né? Muita gente. Raquel, para a gente fechar aqui,
como o casal deve proceder para seguir casado com a bênção de Deus? O que ele deve fazer? Como pode proceder esse casal? Bom, pensa em questões práticas, né? Seria o ideal, né? Listar aqui o que fazer a partir de agora, a partir de amanhã já, para a gente ter a bênção e sermos felizes segundo a vontade de Deus no nosso casamento, né? E aí eu listei algumas aqui, que é primeiro ter Cristo como alvo. Nós já iniciamos falando sobre isso, ter Cristo como alvo, como centro do nosso casamento, né? Lendo a palavra juntos, orando juntos, ter uma rotina ali de intimidade com o Senhor como casal, né? Como família. E aí buscando juntos ter esse propósito na vontade de Deus, buscando a vontade de Deus para a nossa casa, de maneira geral, né, e de maneiras específicas, né, que o casal está passando, enfrentando ali algum momento específico, tem algum sonho, algum desejo, estão juntos compartilhando ali, né. A gente ouviu aqui no congresso, muitas vezes a gente não sabe o que o outro está orando, pelo que o outro está precisando, né, então compartilha, né, aquilo que você tem sentido, que você tem sofrido, para que o seu cônjuge possa orar junto com você nesse propósito, né. Segundo, fidelidade. Parece óbvio, mas hoje é importante falar que é Penso que é muito importante ressaltar fiel, isso, né? Ter compromisso, o compromisso que a gente fez diante de Deus, diante do outro, diante da família, se manter fiel nesse casamento. Para alguns é simples, né? Não é uma fraqueza, mas para outro precisa ser um exercício de disciplina, né? Essa fidelidade. Terceiro, perdão. Importante perdoar, importante entender que o outro também é pecador. Uma relação de pecadores, o perdão é fundamental, né? Não é só importante, é fundamental. Fundamental. Ser humilde para perdoar o outro e pedir perdão também, né? A gente brinca muito, e aí agora tirando a capa, né, para mostrar a alma, a gente brinca muito de pedir perdão para o outro, porque para que essa palavra não se torne difícil, porque para alguns é difícil sair, né? Perdoa, desculpa. Então, às vezes, por pouco... Bom, pede desculpa. Porque para que a gente possa exercitar... Aprender. Didático. Tem que ser didático, Ensinar. tem que ser suave, né? Exatamente. Às vezes o perdão só sai quando dói. Quando dói, aí o camarada tem medo de pedir perdão porque machuca. Porque machuca. E se você tornasse mais simples, mais fácil, a conscientização, o caminho é melhor, né? Eu falo... Antigamente tinha um remédio que era vermelho e ardia, não sei se pode dizer o nome agora, né? Ele era vermelho e ardia, lembra? Vermelho e ardia. Aí bota o tal do tcholate, bota lá o tcholate lá, né? Que era o remédio. E aquilo ardia, já soprava. É o cachorro mértil, né? Agora os médicos foram lá, proibiram a venda do troço e provaram que o que ardia lá no remédio não tinha valor nenhum. E o remédio hoje é vendido. Ele é branco... E quando você bota, não sente nada. Pra quê, né? E o efeito é aquele ali, que o remédio está nessa essência, não naquele vermelho, e porque alguém cismou que o que é bom dói, que o que é bom... Alguém deve ter cismado. O efeito do outro estava porque o remédio doía tanto que a pessoa falava que estava bom, né? Já logo. Não, resolvi pra você mais não. E até que orar para ficar bom, né? O Senhor, cura logo, que se o momento vai botar isso de novo, eu vou morrer. Agora você percebe que o que você está dizendo é muito importante, tem que ser didático. Por que tem que doer tanto assim, né? Natural. Eu não digo que a confrontação não dói, tá, gente? Não é isso não, tá? Quero dizer isso aqui, que às vezes a gente pensa que confrontação não dói. Não é confrontar, dói, mexer, mas pode ser uma coisa mais suave, mais aprazível quando a gente treina. Gostei muito desse negócio de brincar. Vou pegar isso para o meu casamento aí, brincar mais de pedir perdão e, né, para fazer. Continua a lista aí que está muito boa. Eu cheguei na última. Ah, que pena. Podia continuar a noite toda aí. Na minha última, porque tem muito. Que lista boa. É perseverança, né? Perseverança. A gente precisa se manter ali perseverante no nosso casamento. Dá trabalho, né? Muitas vezes a gente precisa sacrificar coisas, tempo, vontades, desejos, né, pelo outro. Então, para construir, leva tempo. Então, para construir essa um bom perseverança aí tem que ser aquela calvinista, né? Boa, né? Se for arminiana, vai dar problema, viu? Aproveitando que o programa é teológico, né? O pessoal que fica aí, ó. Pessoal, brincadeira. Fiz só uma parte aqui, né? Por questão do carrinho da graça e tal, eu estou aqui. Mas a perseverança nesse sentido é mesmo ir até o fim. Está em Hebreus, né? Hebreus 10, né? Texto clássico da teologia de Hebreus, de perseverar até o fim para a salvação das nossas almas. Para dar certo tem que insistir. Né? Nós não somos dos que retrocedem. Está lá o texto, né? 10, 38. É finalzinho, fantástico, né? Fantástico aquilo ali. É para nós, né? Para o casamento, para a vida, para o ministério. Tem hora que dá vontade de parar. Mas eu lembro, Deus vai ficar triste comigo. Está no texto. O Senhor não tem
prazer em você. Eu falei, opa, não, vou continuar. Meu Deus tem que se alegrar com a criatura que ele fez, com a criação, porque a criação está aqui todo dia olhando para ele, eu vou melhorar e ter que dar certo. Não é isso, Raquel? É isso. Obrigado, que dica boa. André, vamos lá, pastor André. Casal deve proceder para seguir casado com as bênçãos de Deus. Tem mais alguma coisa aí que pode acrescentar-se de bom? Não, acho que foi bem exaustiva aqui a resposta da Raquel, né, nesse sentido de pontuar, né? Mas eu retomo o primeiro ponto, assim, é compreender que o casamento o propósito do casamento é maior que o casamento. Eu acho que isso nos ajuda. Por que eu casei? Eu casei por casar? Não apenas por isso. Eu casei para ter prazer também, mas não apenas por isso. Eu casei para fazer alguém feliz, de certa forma, mas não apenas por isso. Eu casei para ser feliz também, mas não por isso. Eu casei para ter uma família também, mas não para isso. Para tudo isso, mas porque tudo isso junto glorifica o nome de Deus. Então, entender o casamento como missão, como vocação, como propósito, faz com que eu venha aderir a essa ideia do casamento como projeto de Deus, do casamento como alvo da vida, do casamento como satisfação plena em todas as áreas da existência, porque eu não posso parar... aliás, a gente precisa parar de dicotomizar, tricotomizar, policotomizar a vida e separando as coisas. Não, isso aqui é a minha vida na igreja, isso aqui é o meu casamento. Não, isso não existe. Está tudo vinculado. Lembre-se sempre, o casamento é um desafio antropológico. São duas pessoas, mas é uma só carne. É uma questão complexa, mas é uma complexidade que nos aproxima do Criador. Deus, através do casamento, nos dá um propósito, um senso de direcionamento. Deus nos dá um alvo em comum para que a gente o glorifique através da nossa vida. E olha que maravilha, quando nós glorificamos a Deus, Deus é tão bom que Ele nos dá felicidade como recompensa desse processo. Amém. Para terminar o bloco, só me lembrei de uma coisa, eu já celebrei muitas bodas, muitas, 25, bodas de prata, 50 bodas de ouro, 60, mas uma espetacular foi 70. Tem noção? Chegar duas pessoas ali com mais de 90 anos na sua frente, em pé, caminhando, no templo. Vivi isso aqui no Rio de Janeiro. 90 e blau, 92, 91, casaram com 20 e poucos anos, né? Então, estavam vivos, ali de pé na minha presença, aquela cerimônia de 15 minutos, porque pelo menos ali no culto, depois... Mas eu perguntei no pé de ouvido do marido, 70 anos. Eu falei, vou tomar uma aula agora, porque o homem era crente, rapaz. Eu fui na casa dele, tinha um quadro negro, em que ele escrevia, segunda, terça, quarta, ele botava as pessoas que ele orava. E estava lá o nome da minha esposa lá. Da minha esposa, da minha família, que crente, né? Que diácono, né? Ele tinha lá aquele quadro para lembrar da agenda de oração da semana, ele aponta, estava lá meu nome, minha esposa. Mas aí descemos, para a festa do matrimônio, eu perguntei, meu irmão, o que faz para ficar casado 70 anos, meu irmão? Que coisa boa e tal. Aí ele virou, falei, vai sair aquela resposta, ele, é só não separar. Aí eu falei, que coisa boa, mais alguma coisa? Não, pastor, é só não separar. Aí eu falei, que coisa boa, né? O desejo dele de perseverar e dizer, vai ter momentos, vai ter fraquezas, dá vontade é coisa que dá e passa, né? Eu ia criar um monte de frases ali. E ele, não, pastor, é só não separar. Vai dar tudo certo. Eu falei, amém, abracei. Né? E pouco tempo depois eles morreram. Interessante, né? Foi a esposa. Não, primeiro foi o marido. E poucos dias depois foi a esposa. Assim, uma coisa assustadora, como que nasceu para viver junto. Eu fiquei impressionado. Foi de madrugada. Já me ligaram de madrugada, o marido foi embora. Aí eu pensei, como é que vai ser? Poucos dias depois foi a esposa. Eu falei, ficaram juntinhos ali. O Senhor chamou. Ora, obrigado por esse momento especial, testemunho de vocês. Tenho certeza que o pessoal de casa está muito feliz, que a gente conversou até agora, mas a gente vai parar um pouquinho, vamos tomar água e a gente volta já. Pessoal, intervalo, né? Quer tornar o seu casamento o melhor possível? Não desliga, não. A gente volta já. O Crosscast volta já. Fique ligado.
Estamos de volta com Crosscast. A apresentação: Pastor Carlos Elias. Que bom, estamos de volta. E que bom que você não foi embora. Você continua firme. Perseverança, Raquel. Perseverança. Insista, meu irmão. Coisa boa ver esse comercial. Senti um cheiro de queijo. Sabe? Olha, que coisa. Senti um cheiro aqui maravilhoso. Entrou aqui nas minhas narinas um perfume de pizza. Estou sentindo que a dona Letícia mandou o nosso jantar hoje, hein? Olha aí, ó. A Letícia também é membro fundador, né? Como é que é da Pedra Fundamental. Pedra Fundamental. Era o primeiro programa, a gente estava aqui. Lembra disso? Ela você lançou e a Pizza Fundamental. Foi. Aí, ó, dona Letícia, a Lia entrou aqui. Quando a Lia entrou naquela mesa, eu falei, eu não acredito. Aquele foi, não. E naquele dia eu não tinha comido nada, estava em jejum. Falei, quebrei o jejum com as delícias da Lia. A Letícia, muito obrigado por estar acompanhando a gente, está ajudando, né? A gente a manter esse projeto. Vamos lá, pessoal, vamos para o terceiro bloco. Crosscast, o podcast da Cruz. Para terminar, a pergunta que não quer calar é o programa de hoje. Como tornar seu casamento o melhor possível? Aí vem a pergunta para a Raquel Belo. O que significa, de fato, se unir à sua mulher? Casamento é só conjunção carnal? É só sexo? Casamento é regime e comunhão de bens? Casar é manter regime de separação total? Faz sentido? A pergunta é simples, né? O que significa unir-se, deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher? É, Raquel? A preparação para o casamento é muita empolgação, né? A gente acha que o sexo vai resumir o casamento, né? Primeiro ano, até que é muito empolgante, né, para o casal, mas depois vai entrando na rotina. Normal. O trabalho chega e você vê que não é só isso, né? A união não é apenas carnal, física ali, né? Unir-se à mulher... Tem muitas entregas, tem né? muitas entregas e cansaços e rotinas e trabalhos. E é a vida, né? A vida real. Eu vou com Jesus. No mundo tereis aflições, né? É. No mundo tereis aflições. E um casal que queria fazer bodas comigo... O casal queria fazer bodas comigo, quis colocar como hino oficial de entrada, né? Temos por lutas passado. Eu não deixei, não. Eu achei muito forte. Falei, muito forte, meus irmãos. A geração que está chegando não vai entender. Aí eu falei, vamos botar o pompo e circunstância, a marcha nupcial mesmo. Mas não, esse aí, não, esse não deixei, não. Eu achei muito forte. Falei, a gente também não gosta de destruir muitos sonhos, né? Deixa a vida ensinar. Deixa a vida ensinar, né? É a vida, isso aí. falo que faz parte, a vida é ensina. Pois é, mas nós falamos aqui, né, da união do homem que deixa pai e mãe, se une à mulher, né, nesse ato do homem ir até a mulher e a mulher estar por debaixo, protegida, guardada no homem, né? E aí a união espiritual, uma união física, uma união emocional, né, de patrimônio, como nós falamos. Uma construção, uma né? construção. Construir uma vida juntos, né? São muitas uniões que formam um casamento, né? Por isso que é tão complexo. Me lembro quando minha esposa estava no seminário, ela fazendo 2 faculdades, né? 2 pesadas, ela fazia a UFRJ e o seminário. Em algum momento, no último ano, ela teve que fazer uma opção, ela parou a faculdade para concluir o seminário e aí no outro ano, então, concluiu a faculdade, o recital da faculdade. Ela separou os módulos, né? E eu fiquei com a conta. Eu tive que segurar tudo para ela fazer aquilo, porque eu achei que era importante. Sim. Naquele momento, eu entendi absolutamente que era meu dever, naquele momento, não ir para a estrada, não saltar direto para o ministério, sem que ela tivesse aquele ano sabático dela cuidar, porque ela segurou um ano para a gente ter a Luísa, para cuidar da nossa bebê. Eu vi que nosso casamento ali foi uma parceria fantástica de dedicação. E eu deixei isso como história. A gente não tem que, como o homem está puxando a gente só, e os nossos projetos, sou o homem da casa, vou sustentar tudo. Falei, vou levar minha esposa, porque amanhã para ela voltar para fazer isso aí, ou isso jubilar. Não, eu amo a minha mulher, nós vamos juntos. Fiquei lá um tempão, um subemprego lá, me aguentando, até que ela terminou. Falei, agora vamos voar. Aí estamos aqui felizes. Já são 34 anos, né, de amor e paixão mesmo, incendiados aí pela presença de Deus, 2 filhos maravilhosos. Falo, vale a pena casar, se unir, se entregar e convergir em objetivos e em propósitos, né? Casamento é isso, né? Entrega mesmo, né, Raquel? E quando nasce o bebê, a gente passa por isso, né? Esse momento de
Se não tiver parceria ali, realmente não tem como manter. Parceria começa já ali, né? Literalmente uma você pensa, transformação hormonal na vida da mulher. um pouquinho está acordado, o outro está dormindo. Como que a gente tem que administrar? Não sei se os casais de hoje têm esse problema, não sei nem como funciona. No meu momento, a gente sozinho, meu amor dorme 3, 4 horas aí que eu dou conta. Eu ficava ali em pé e tal, e beijinho, e cuido, e canta canção. Isso no outro como para ela dormir. Aí daqui a pouco tocava, ela acordava, eu deitava e ela ia para a batalha, porque a criança tinha, né, aquele confuso horário, né? Aquele confuso. Todo mundo acha que tem problema com fuso horário, né? Até adaptar. E foi um tempo assim muito especial da gente poder mostrar que a parceria está valendo. Sono, cansaço, dormir, dedicar, saber, né, doar um pouquinho. Puxa um pouquinho, solta um pouquinho e vive bem, né? Com o nascimento do filho a gente percebe a parceria do casal, né? A importância da união que foi construída antes. E a importância, né? Óbvio que cada formato aí não existe uma regra quando você deve ter filhos, né? Se no primeiro ano, se espera um pouquinho, se deixa lá para frente, realiza alguns sonhos primeiros, isso aí não existe o padrão. E às vezes também a regra que você coloca tá aquele ciclo de contar lá, dia 21, dia faz ciclo, faz isso, é remédio, e às vezes não funciona nada, o filho vem mesmo, eu digo, é benção. Falei, tanta gente aí sem filho, falei, nós estamos celebrando, Deus nos deu, né? A gente se alegra aí. Pastor André, o que significa de fato se unir à sua mulher? Essa dinâmica da vinculação, né? Quando vocês falavam dos sonhos, né? Dos projetos, dos planos, da abnegação do Senhor, no sentido de, não, vou ajudar minha esposa. Eu vejo a memória aqui, né? Várias vezes em que nós experimentamos isso, né? Experimentamos isso quando nós decidimos sair do Rio, a questão de um compreender o desejo do outro, incorporar aquilo também como um projeto de vida. E assim foi quando nós voltamos para cá. E aí um incentivava o outro, né, para o estudo. Raquel sempre foi uma grande incentivadora da minha caminhada em todas as áreas, né, na área ministerial, na área acadêmica, profissional, hoje também na capelania. Né, ela sempre foi a grande incentivadora. Então é interessante porque todos os sonhos que eu vivencio porque ela me motivou a vivenciá-los. Sonhamos juntos, né? Sonhamos juntos, exatamente. Os sonhos que passaram a ser incorporados por ela também nessa dinâmica de ser uma só carne. Né? E isso é muito interessante, porque, de fato, a nossa vida caminha na direção que Deus nos orienta, claro, mas caminha porque nós nos impulsionamos mutuamente. Né? E esse impulso ali em dupla, e que depois os filhos entram também como parte desse processo, vai nos levar para a vontade de Deus. Então, eu acho que essa união passa por isso, por entender que não existe mais o meu sonho, o meu plano, o meu propósito. Não, agora tudo é nosso. Né? Se é meu e, na verdade, faz mal, não pode mais ser meu, porque o meu não existe, existe o nosso. E essa estrutura da vinculação precisa estar no nosso coração. Eu tenho direito à individualidade, claro, mas individualismo não existe mais. Né? Você tem a sua personalidade, o seu jeito, o seu caráter, o seu temperamento. Isso é seu. Mas agora, até isso precisa ser retrabalhado em prol do outro. Isso é unir-se. Né? A pessoa do casamento muda, né? Eu e tu é nós, né? Eu e tu, eu e você é nós. É nós, mudou a pessoa. Isso no português já tem que mudar. Então, se muda no português, muda na prática. Né? Essa é a dinâmica do casamento. A conjugação, ela já muda. Né? Muda a pessoa e a conjugação. A forma de conjugar e, eu diria, de verbalizar a vida tem que mudar, né? Tem que ser visivelmente expressões muito práticas da vida. E de prioridade, né? Porque nós vem na frente de tu e eu, né? Lógico, mas muito antes. A gente inverte isso. Né? Tem que inverter. É isso aí. Pastor André, qual é o sentido do casamento? A pergunta aqui veio, eu pedi até para esclarecer, qual é o sentido do casamento? Quais são as respostas mais comuns quando se faz essa indagação? Porque a pergunta é, qual é o sentido? Né? Que sentido tem o casamento? Qual é o sentido dele? Vamos lá, qual é a resposta? Há quem siga o salmista, né? E vai dizer que eu só quero ser feliz. Né? Que o casamento é para trazer felicidade. Ok, é uma coisa, mas não apenas isso. Outras respostas são muito ditas, não, eu casei porque eu queria transar. Né? A gente ouve muito isso. Principalmente do jovem. Não, eu sei que sexo fora do casamento é pecado, então pelo menos eu caso, se der certo eu separo, mas eu fiz lá dentro, estava direitinho. Esse pecado Senhor, não cometi. Tem isso aí. Né? Eu amo o Senhor, então eu vou casar para poder transar. Eu falei, rapaz, está confuso essa sua relação. Perdido, né?
de prioridades e tal. Especialmente dentro do ambiente evangélico, aqui eu acho que vale a pena essa avaliação, na verdade, essa autocrítica. Em muitos lugares, o sexo ainda é tratado de uma forma como um tabu muito grande. Não apenas o sexo, mas a sexualidade. E aí nossos adolescentes e jovens sofrem muito com isso, com essa pressão absurda que é colocada, por um lado, sobre eles da sociedade e, por outro lado, sobre eles em relação à igreja. E aí, como a gente trabalha mal isso, a gente vai criando uma série de expectativas na vida dessas pessoas que vão produzir mais para frente frustrações. Em muitas áreas, né? Então, quando a gente pensa assim, qual é o sentido do casamento? Para muita gente dentro do cenário evangélico, eu caso para poder ter relação sexual, eu caso para poder ter filho, eu caso para ser feliz, ou em outros, eu caso para fazer alguém feliz. Todas essas respostas que são comuns e a gente tenta dar, todas elas são insuficientes. Não é que necessariamente elas sejam erradas, mas elas são insuficientes. Por quê? Porque o propósito, a gente já passou por isso, o propósito último do casamento é que, de alguma forma, essa relação glorifique ou redunde na glorificação do nome de Deus através da vida da família ali construída. Essa é a resposta plena, que vai abarcar muitos desses outros pontos que nós sinalizamos aqui. Mas qualquer outro ponto é uma resposta incompleta. E se é incompleta, não é uma resposta alinhada com a vontade e o propósito de Deus. Afinal, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, essa perfeição demanda completude. O sentido último e uma resposta objetiva para isso, qual o sentido do casamento? É que Deus seja glorificado através da família que eu estou formando ali com a minha esposa, ou a esposa, no caso, com o marido. Passando por tudo isso que a gente vai vivenciar no casamento, mas o sentido último é esse, a glorificação de Deus. Eu creio nisso. Raquel, querida, qual é o sentido do casamento? Quando eu penso no texto, não é bom que o homem viva só. As pessoas vão olhar e pensar, não, Adão estava tão tristinho, né? Vendo o leão com a leoa ali, casalzinho perfeito. Ele também queria alguém, mas... Tem gente que bota a vida, que aquele texto é para combater a solidão, né? Que é o objetivo, né? E, na verdade, Adão não estava triste, eu tenho certeza que ele estava para cumprir o propósito. Para cumprir o propósito. Ele poderia servir muito bem. É melhor que é mais equivocado daquele texto. É óbvio que a gente acaba ilustrando e tem solidão. Sim. Mas o objetivo, a causa não é a solidão. O objetivo é cumprir o propósito, o plano de Deus. Né? Afinal, não é bom para quem? Para Deus. Para o homem também, mas para Deus. Deus vai cumprir o propósito dele, vai mostrar como o homem é. Eu chamo o casamento de unidade condicional, né? É a grande dicotomia una. É ali que o homem se une e se encontra. Ele é total diante de Deus, né? Porque ele é feliz, ele é fértil, ele é fecundo, né? Ele vai, né, promover a sua semente e as gerações. Então o homem se compreende ali no matrimônio, se explica muito ali. É muito poderoso isso. É uma parábola realmente da relação homem inteiro, né, e Deus. Sim. E se Eva tivesse sido criada apenas para satisfazer as necessidades de Adão, né, aí seria uma idolatria, né? Ela serve enquanto me serve. Depois que não me serve mais, eu descarto e vem a próxima. E são as relações líquidas que nós temos visto, né? Descartáveis. Hoje eu estou com você, geração líquida, né? Amanhã eu estou com outra, porque amanhã eu já sou outra pessoa também, e assim a gente vai se relacionando com todos, né? E a Eva se torna, de fato, uma companheira para Adão, mas uma companheira ajudadora, né? Auxiliadora, para complementar... Auxiliadora idônea. Para complementar o propósito de Adão no jardim, né? No reino de Deus. O casamento está no propósito de Deus. Que bom, obrigado. Para fechar, vamos fechar. Pastor André e Raquel, para vocês dois, nós terminamos com essa pergunta, o nosso bate-papo que está maravilhoso. Uma pena que tem que acabar, mas a gente também tem que jantar. A dona Lia mandou alguma coisa para nós aí. Já chegou, pessoal, nossa janta aí? Ô, Glória, ainda não? Meu Deus, ainda não. Espera. Eu espero. Eu vou orar para chegar. Pessoal, vamos lá. Dentro da nossa pergunta aqui, na verdade é do livro aqui, me trouxeram essa pergunta, está na devocional do livro, está sinalizado aqui. Ouvimos muito dizer isso. É preciso realinhar atitudes e objetivos matrimoniais com o propósito de Deus. Ouvimos muito dizer, né? Realinhe as suas atitudes e o objetivo do seu casamento com o propósito de Deus. Acabamos de falar sobre isso. Sim. Mas a questão é somente assim que nós tornamos o casamento melhor? E é só assim que podemos melhorar a nossa relação? E se de fato é só assim, como podemos fazer isso? Realinhar atitudes
e objetivos matrimoniais. Começo com Raquel e termino com o pastor André. Bom, eu digo que nós falamos de papéis, então precisamos realinhar os nossos papéis dentro do nosso casamento, né? Vivendo segundo o que cada um foi chamado, segundo o propósito de Deus para a vida de cada um enquanto ser e enquanto casal, né? Então, o marido assumindo seu papel enquanto líder da família, enquanto líder espiritual, né? Amando a esposa, como dando a sua própria vida, né? Como Cristo amou a igreja, sendo um exemplo para os filhos, né? E buscando em Deus transformação todos os dias. E a mulher, no seu papel, amando seu marido com a sua vida e com o seu serviço, né? Buscando sabedoria sempre para agir, para falar, para saber o tempo certo de se calar, de se posicionar, buscando sabedoria em Deus, para, na prática, nós termos um casamento melhor, um matrimônio vivendo os propósitos de Deus para cada um, enquanto criação de Deus, e em casal, enquanto criação de matrimônio, de casamento na relação. Que bacana. Eu li isso no livro em algum lugar. Tem muita coisa do que você mencionou aí. Esse Christopher é muito cuidadoso, né? Ele é um cara sensacional, né? Ele é da cátedra lá de Cambridge, né? Ele é formado em Oxford, se me lembro bem, né? Ele é formado em Oxford, mas ele leciona na região de Cambridge e já escreveu inúmeros livros, né, sobre o casamento. Então, é alguém realmente que pode ajudar quem está passando problemas difíceis e quer um pouquinho mais. Eu acho que o livro ajuda. Sim. Nosso debate aqui, acho que as perguntas que a gente trabalhou, os 3 aspectos, estão na página até 40 ou 50 do livro. Eu fiquei pensando que ainda vem pela frente, como que a gente precisa conhecer mais, né, sobre a dinâmica do matrimônio. André, e aí? A pergunta é essa, pastor André, com todo respeito, né? Vamos realinhar as atitudes e objetivos matrimoniais com o propósito de Deus. Esse é o objetivo. Para o autor, é só assim que tornaremos o casamento melhor. Mas não tem ali uma resposta. Como é que a gente faz isso? Caminhando aqui, complementando, na verdade, o que a Raquel disse, né? Cumprindo a vocação. Se eu sou vocacionado enquanto homem, só tem uma maneira de eu dar cumprimento à voz, né, que me chama, à vocação, ao chamado que eu recebo, que é obedecendo. Obedecendo nessa nova constituição agora de sacerdote do lar, de pai, de fonte, de elemento provedor, né? E com a mulher da mesma forma. Vou contar um exemplo assim, muito próprio, né? Quando meu pai faleceu, veio um sentimento muito forte no meu coração e que eu acho que isso me ajudou a compreender muito essa questão do papel. Eu entendi que naquele dia que eu definitivamente não tinha mais um porto seguro. Agora eu me tornei um. E eu acho que é esse salto de maturidade que a gente precisa dar na relação conjugal. É entender que nós tivemos durante a vida inteira esse porto seguro, particularmente quanto homem, né? Nosso pai ali, nosso núcleo familiar. Mas depois do casamento, agora eu não tenho mais um porto seguro, eu sou o porto seguro de alguém. Eu estou cumprindo a minha vocação. E assim se dá também na dinâmica da esposa, né? É entender que você tem um papel a cumprir, que se você não cumprir esse papel, pessoas vão sofrer. Se você não cumprir esse papel, Deus ele não vai ser glorificado como deveria. Eu falo que às vezes a gente tem várias figuras na vida. Às vezes você é uma lancha e todo mundo te acompanha na velocidade, né? Nas diversões da lancha. Mas no matrimônio a coisa boa é quando o pessoal sabe que você é o estaleiro. Quando você está quebrado, tá vazando, ele chega para você e fala, meu irmão, me ajuda. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem. Estou sendo sincero, eu não quero aqui, né, gloriar nada, mas eu me sinto bem. Tenho 54 anos. Eu já desde os 25 no ministério, com 25, 28 ajudando gente, novinho. Eu via que eu já ajudava casais, eu falei, que bacana. A gente é a lancha, porque tem muita diversão, muita juventude, muito vigor, mas na hora que o bicho pega lá fora, o cara te liga e fala, me socorre. Aí eu falo, a gente é o estaleiro, cara, para remendar casco, para tirar água do barco, né, e falar pro cara, para um pouquinho no estaleiro, vamos... Porque para chegar mais longe, o navio tem que estar melhor cuidado, mais abastecido. E aí a gente vê... O André fez agora um discipulado comigo, né, André? Faz falta, né? O pessoal que não passa por 12 lições, como foram aquelas ali, né? Mudança de cabeça, lembra disso? Mudar a cabeça, não transferir culpa, né? Sim. Homens imaturos. Quantas aulas a gente fez junto, né? A última agora, a gente vai lá na cruz, cara. Se humilha lá, pede perdão, se arrepende. Olha para aquele sacrifício e vê o poder de redenção, de graça que dela emana, de amor que vem. E aí, quando o indivíduo faz aquilo, fala, pastor, é uma revolução, porque a gente é estaleiro. Sim. Senta,
arruma teu barco, navega de novo. E daqui a uns anos tem que voltar. Vai ter muita coisa aberta, muita coisa amassada. Muita craca no fundo Muita craca. Tem que parar, fazer uma boa esponjada. Olha, amei fazer programa com vocês. Espero que vocês gostem do que aconteceu aqui. E meu desejo é que vocês voltem, né? Vocês são pastores maravilhosos. Recentemente já me ligaram, vamos pregar numa outra igreja. Falei, o camarada é top, leva mesmo, porque o homem é um homem de Deus e a esposa também soube aí, não estava lá na sala quando a Raquel deu lá um módulo, era uma sala para mulheres, era o clube da Luluzinha, estava fechado. Exatamente. Eu não podia entrar lá, mas só elogios lá. Raquel, obrigado. Foi muito belo o nosso programa hoje com vocês aqui, tá? Pessoal, para a gente terminar, eu quero agradecer muito. Obrigado a você de casa, sua tolerância. Gente, tarde da noite, sexta-feira acabando. Amanhã é sábado, fica tranquilo, amanhã é sábado, né? Mas eu queria dizer para você assim, muito obrigado porque você ficou conosco, participou e mais, compartilha esse canal. Se você gostou, dá um like. Não gostou, não tem pecado, não vai cair o dedo, não vai ser amaldiçoado. Dá o dislike, a gente vai entender e vai melhorar. Eu vou querer crescer, eu vou querer entender por que você está dando o seu dislike. Dá porque você também pode escrever porque você não gostou. Nós vamos melhorar, nós vamos crescer, nós vamos aprimorar até que a gente consiga tocar o seu coração e ajudar. Quero muito agradecer ao Christopher Ash, né? Casados para Deus, está aqui, ó, da Vida Nova, está na tela lá o banner da Vida Nova. Eu quero muito, muito, muito agradecer, né, ao Christopher Ash, que se dispôs a escrever esse material, chegou para nós em português. Casados para Deus, tornando seu casamento o melhor possível, da Vida Nova. Sérgio, obrigado ao Sérgio da Vida Nova fez chegar, o casal já recebeu a cópia, né? Vocês receberam a cópia, eles vieram municiados do conteúdo, o livro é para vocês, presente, né? Da Vida Nova. O Sérgio manda com muito carinho esse livro para a gente poder se divertir um pouquinho e melhorar também o nosso casamento. Eu estou indicando para você que está em casa, porque é uma obra sensacional. Quem não lê, não cresce, quem não estuda, não aprende, e quem não desenvolve leitura, não amadurece. Então, por favor, pensa nesse ou qualquer outro bom livro do matrimônio para ajudar teu casamento. Obrigado, Vida Nova, obrigado, Sérgio, que vocês continuem com a gente. Eu vou dar neste momento ao pastor André Oliveira 2 minutos para agradecer. Tem gente do Exército assistindo, tem gente da Igreja Evangélica Militar assistindo. Então, dê seu boa noite, agradeço e fala da alegria de participar. Programaço. 31º episódio. Quem diria, pastor André? 31 episódios depois, você está aqui. É Ebenezer, né? Até aqui Ebenezer nos ajudou. Não, muito feliz, né? Muito obrigado, pastor, pelo convite, né? Sempre uma alegria. É de fato hoje o programa mais bonito de todos esses. Mais belo não teve. Minha esposa está aqui do meu lado, que alegria. Ela está aqui com ela Raquel. Sempre do outro lado da câmera e hoje aqui do seu lado. E agora, meu Deus, é muita ofusca. É muita emoção. É muita emoção. Não, eu agradeço a você que está aqui nos acompanhando, né? Um beijo para a PIB de Campo Grande, que é a igreja do nosso coração. Também para a IEVM, uma igreja que mora também no nosso coração. A gente tem servido lá no pastoreio dessa comunidade, né? E que Deus abençoe os irmãos que estão ali, os amigos, aqueles que estão conectados. E que você não se esqueça daquilo que a gente conversou aqui, né? De entender que o casamento ele tem um propósito último, e esse propósito último é a glorificação do nome de Deus. Compreender isso é o passo mais importante. As outras coisas, o Espírito Santo vai nos ajudando a ajustar no meio do caminho, quando a gente decide caminhar nessa direção, né? Então, agradeço a você pela sua audiência, né? Que Deus te abençoe, te guarde, e até a próxima, aí, se Deus assim permitir. Amém. E a Raquel, agradecendo aí, né? O programa e despedindo o pessoal que está em casa, lá naquela câmera. Agradeço todos os belos elogios, tá? Obrigada. Também é um privilégio estar aqui com o André, né? Estar Querido. Junto, acompanhando aqui, ajudando o nervosismo. É bom estar junto com Antes ele. Antes eu conheci de ouvir falar, mas agora de aqui me sentar, né? Que legal, ela sempre fica no chat comentando, hoje ela está aqui na cadeira do Crosscast. Mas né? depois eu vou lá dar o like, tá? Dá o like lá, dá o like lá. Quem também não gostou, dá o dislike, não tem problema não. O importante é estar presente lá. Então, dar um abraço e um beijo para as minhas amigas, compartilhei para um monte de gente aí, para acompanhar, compartilhar com o maridão também, para assistir junto. Mandar a PIB de São João de Meriti, pessoal de Aracruz, né? Vamos uma mandar para essa galera, para o pessoal galera. poder acompanhar a gente. Terceira e cá de entre nós, hein? Anchieta, Ficou top. Programinha top, que bom. Eu senti muito. Eu aprendi muito com vocês aqui hoje. Vou assistir de novo, que fica gravado. Vou assistir de novo, quero saber
Mas o que eu talvez aqui não tenha entendido, a gente consegue ver, né? É que o host é de alto nível, né? Ah, coitado do host aqui, né? Bom, fala que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Mas vou mandar um beijo também aos meus pais. Sim, Um queridos. casamento que para mim foi um exemplo, me forjaram ali, me ensinaram desde berço sobre o evangelho. E então, você que é casado aí, fortaleça seu casamento para que seus filhos também possam desfrutar de um Acredita casamento nisso. abençoado, como hoje eu desfruto, graças a Deus, de um casamento abençoado. Amém. Dá Eu pra te ver. amo, ó. Vou mandar aqui uma declaração. Tá ver. chegando o dia Eu te dos amo. namorados. Dia dos né? namorados. Dia dos Faltam namorados, é 5 verdade, dias. Hoje, é dia verdade, 7, tá dia chegando. 12, daqui a 5 dias. Haja dinheiro, né? Haja dinheiro. E o pessoal agora só quer coisa boa, coisa cara, né? Eu falei, você não pode Ser dar um beijo, um luxo, tem que ser abraço? luxo. Não pode mais. Quero dar um beijo e um abraço. Pessoal, episódio 31 foi pra conta. Agora, nosso próximo encontro, pessoal, sexta-feira, 14 de junho, 21h30, nesse canal cristão, programados para você. Sexta-feira que vem, 14 de junho, episódio 32. Qual é o tema? Casamento. Vamos fazer 2 para fechar a Semana dos Namorados. Casamento. A pergunta é, qual é o padrão de Deus para o matrimônio? É alto, hein? O negócio é alto. A régua vai subir, querido. Qual é o padrão de Deus para o casamento? Quer saber? Pastor Henri Pinheiro, Raquel Barbosa, estarão conosco, são ministros da juventude aqui da PIB Campo Grande. Eles vão trabalhar o material também Casados para Deus, né, do nosso querido Christopher Ash, e com a segunda parte desse livro, vamos abençoar você na Semana dos Namorados, igual eu aqui, eu 34 anos, com a mesma namorada. Então até lá, pessoal, episódio 32, casamento, qual é o padrão de Deus? Aguardo você, pastor Henri e Raquel esperam por você nesse mesmo canal cristão. Termino o programa com muita alegria, com muita paz no coração, desejando bênçãos para você, para sua casa e para sua família. Domingo, dia da igreja, dia do Senhor. Não fique em casa, crente. Vai adorar na casa de Deus, vai celebrar na comunhão dos santos, tá bom? Até lá, então, até domingo, aqueles que vão estar nas suas igrejas, que Deus abençoe, um excelente domingo, uma rica mensagem de Deus, do seu pastor, para o seu coração. Programa terminando, letrinha subindo. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo episódio.